Lição 18, livro O Caminho do Mar. A imortalidade pode ser vivida em meio à mortalidade. O tempo e o intemporal não são opostos. Por abarcar tudo, o intemporal não tem opostos. No nível do ego, nos esforçamos para resolver nossos problemas. O espírito percebe que o problema é o esforço. O mago tem consciência da batalha entre o ego e o espírito, mas não compreende que ambos são imortais e não podem morrer. Cada aspecto seu é imortal, até mesmo as partes que você julga com mais severidade. Quando Arthur era um rei muito jovem, ele ouviu falar num louco que vivia nas profundezas da floresta de Camelot. Não preste atenção a esses rumores infundados, recomendaram os mais sábios. Trata-se apenas de um lunático que se fechou numa cabana e logo morrerá. Mas Arthur sentiu algo despertar dentro de si. Ele convocou seus cavaleiros e partiu em busca do louco. Horas depois, o grupo real chegou a uma clareira não muito distante da estrada principal que atravessa a floresta. No meio da clareira, erguia-se uma cabana feita de taipa, tão mal construída que galhos nus sobressaíam em toda a parte. Arthur apeou e caminhou em direção a ela. A cabana não tinha porta, apenas uma pequena janela para deixar o ar entrar. Quem está aí? Perguntou ele. Alguém que não é deste mundo, respondeu uma voz fraca. Arthur ficou parado um momento, pensando. Gostaria de conversar com você, seja lá quem você for. Saia por ordem do rei. Não tenho nenhum rei. Deixe-me em paz, retrucou a voz. Mas você não tem nem água nem comida. Você precisa de ajuda, disse Arthur. Não preciso de sua ajuda, retorquiu a voz, recusando-se depois a pronunciar qualquer outra palavra. Os cortesãos queriam que Arthur partisse, constrangidos por ele estar interessado num lunático. Mas em vez de atacar a sugestão deles, o rei ordenou que qualquer pessoa que tivesse informações sobre o homem fosse levada à presença dele. Vários homens partiram a cavalo pela floresta, regressando com uma pobre mulher maltrapilha. Esta é a esposa, disse um dos homens soltando a mulher, que estava claramente confusa e assustada. Por favor, fique calma. Só quero ajudar seu marido, disse Arthur. A mulher ainda tremia, mas disse: Ele não me chama mais de esposa. Meu Will jurou ficar isolado dentro desta cabana até morrer ou receber um sinal de Deus. Por quê? Perguntou Arthur. Por estar sofrendo, meu senhor. Tínhamos um filho que ele amava mais do que tudo no mundo. Meu Will é lenhador, e um dia ele atravessou na floresta com nosso menino que tinha 6 anos. O Will estava absorto em seu trabalho e não estava olhando o garoto escapuliu. Nós chamamos e procuramos até ficarmos desesperados. No dia seguinte, seu pequeno corpo apareceu flutuando na correnteza abaixo. Nosso filho morreu afogado, e meu marido não consegue se perdoar por isso. A história deixou Arthur muito triste. A dor não é motivo para alguém se matar, disse ele. O mesmo digo eu, declarou a pobre mulher. Mas ele jurou que enquanto Deus em pessoa não vier lhe dizer por que nosso filho foi levado embora, ele amaldiçoará este mundo e não terá nada a ver com ele. Observei toda a minha vida o sofrimento que Deus permite, disse ele, e não terei mais nada a ver com ele. Se ele não quer aparecer para se explicar, não faz diferença, porque de qualquer modo estou praticamente morto. Apesar de a história da mulher ser extremamente comovente, Arthur não pôde deixar de ficar intrigado com a curiosa postura desse homem diante de Deus. Essa história é verdadeira? Perguntou ele ao homem que estava dentro da cabana. Ouviu-se um grunhido baixo, mas Will, o lenhador, nada mais teve a dizer. Vou passar a noite aqui e conversar com este pobre coitado, anunciou Arthur, mandando para casa o resto do grupo real. Os cortesãos mostraram-se relutantes em deixar o seu rei, afastarem-se e acamparam a meia légua dali. A noite caiu rapidamente, não havia lua. Arthur sentou-se ao lado da cabana, embrulhado em seu manto para proteger-se da umidade. De certa maneira, sinto-me mais próximo de você do que de qualquer outra pessoa no seu reino, começou ele. Sou novo no governo,
e sinto intensamente o sofrimento que me cerca. Existem pobres, doentes e aleijados em toda a parte, mas o problema deles também são meus, enquanto eu for o rei. Passei muitas noites em claro me perguntando como poderia resolver os males deste mundo. Parece que eu poderia passar a vida inteira e gastar toda a minha fortuna para combater a desgraça que vejo à minha volta. E, no entanto, como o trigo na primavera, as sementes do infortúnio germinariam 2 vezes mais abundantes na estação seguinte. Estou esperando Deus, interrompeu de repente a voz dentro da cabana. Não preciso ouvir seus discursos, deixe que ele responda por si mesmo. Bastante justo, replicou Arthur. Mas não é da minha conta o fato de eu me ver em você. Tive um mestre chamado Merlin, e ele me disse que existem apenas uma única solução para o mal, que é não lutar contra ele e sim compreender que o mal não existe. Palavras tolas, disse a voz. Procure outro mestre. Você precisa escutar mais, insistiu Arthur. Merlin disse que o bem e o mal entram constantemente em conflito. Ambos nasceram há milhares de vidas, e enquanto houver luz e sombra, o bem e o mal subsistirão. Neste caso, você deveria se desesperar e se fechar comigo nessa cabana, pois você viu os verdadeiros sentimentos de Deus com relação a este mundo. Ele quer que soframos, declarou amargamente a voz. Também me senti como você durante um longo tempo, mas então Merlin me mostrou que existem 2 caminhos na vida. Num deles, a pessoa tenta conquistar a recompensa do céu, e se viver virtuosamente, ela atingirá sua meta. Mas mesmo no paraíso, existem sementes de insatisfação. E finalmente, por estar entediada ou por ter medo de não merecer o céu, a pessoa começa a avançar na outra direção. Ela afunda e acaba dando consigo no inferno. O inferno precisa existir se o céu existe, mas ele também é temporário, pois com o tempo a pessoa se cansará de seus tormentos e começará a subir de novo. Assim, o primeiro caminho que a alma pode escolher é um ciclo constante, que vai do céu para o inferno e de volta para o céu. Se o que você afirma é verdade, estamos sendo enganados além de amaldiçoados, disse a voz com uma amargura ainda mais profunda. Quem pode amar um pai que nos apresenta o paraíso apenas para nos mandar de volta para o inferno? Você está certo, disse Arthur. Meu mestre salientou exatamente isso. Mas depois ele me falou sobre um segundo caminho. A chave para este caminho é a percepção de que o céu e o inferno são criados por nós, e somos nós que mantemos o ciclo em andamento. Como acreditamos na dualidade, é preciso haver o mal em oposição ao bem. Assim como a luz precisa ter a sombra, caso contrário, ela não seria luz. Depois de entender isso, podemos fazer uma escolha diferente, que é renunciar à dualidade, recusar tanto o céu quanto o inferno. Além da ação dos opostos, disse Merlin, jaz uma esfera intemporal de pura luz, puro ser, puro amor. Toda essa questão de bem e mal, disse ele, pare de correr atrás da sua cauda e afaste-se dela. Não posso falar por você, meu amigo, mas para mim essa é a mensagem divina. Se Deus deve aparecer para nós, é através do nosso entendimento do que é possível. Nossa vontade é livre e podemos nos prender eternamente ao ciclo de prazer e dor, mas somos igualmente livres para partir e não sofrer nunca mais. Arthur parou, sentindo de repente como era estranho ele estar conversando daquela maneira com o pobre infeliz que nunca vira antes. Sinto muito por ter me intrometido na sua dor, disse ele finalmente. Vou me retirar agora. O homem na cabana não fez nenhum comentário. Arthur se levantou, apertou mais o manto de encontro ao corpo e caminhou em direção à floresta. Tinha andado cerca de 30 metros quando sentiu atrás de si uma incandescência e o crepitar de chamas. Temendo que o louco tivesse incendiado a cabana, ele se voltou e começou a correr de volta, mas parou no meio do caminho. A cabana se transformara numa bola de luz branca, dela saindo um anjo que disse: Deus me disse que vocês, mortais, conheciam um segredo, e como sempre, ele estava certo. Você sabe que Deus não está simplesmente no céu, e sim muito além, na esfera do Espírito puro. E com essas palavras, o anjo desapareceu. A essência desta lição, ou seja, que existem 2 caminhos na vida,
está explicada nela mesma. O primeiro caminho é a aceitação de que a dualidade é real, de que o bem e o mal com que deparamos diariamente são simplesmente realidade, e precisamos fazer todo o possível para lutar contra eles. O segundo caminho é perceber a dualidade como uma escolha nossa. E embora tudo na criação pareça ter seu oposto, uma coisa não o tem: a totalidade. A totalidade do espírito não tem oposto porque ela abarca tudo que existe. Para escolher o segundo caminho, você precisa estar disposto a desistir de lutar contra o mal. Esse é o caminho do mago. O will, arbítrio, por sua razão, é nosso, que nos permite escapar do ciclo do bem e do mal. Essa é a promessa contida nessa lição. O caminho do mago é compassivo, porque resolve o problema do sofrimento à medida que a luz do espírito se aproxima.